Homem, deixa que dessa vez eu vou contar com riqueza de detalhes. O mestre vai ficar orgulhoso. Tu não precisa se preocupar. E ainda vou me livrar dessa cena bem bonita, tu sabe. Vamos contar essa história do início. Calma, respira, ó. Respira. Muito bem. Tu já ouviu falar da história do povo hebreu no Egito? Se não ouviram, sentem-se confortavelmente. Oxe, deixe disso. Eles já estão sentados. Pois bem, então preste muita atenção, porque essa história tem de tudo. Fome, escravidão, milagres e até um bebê num cesto navegando pelo rio. Simbora! O povo hebreu vivia em Canaã, mas aí a fome bateu forte. Sem comida, foram parar lá no Egito. O problema, me pergunto qual o problema. Qual o problema? Que bom que tu perguntou. O problema é que o Egito era tipo aquele amigo que te convida para um almoço e ainda pede para tu lavar a louça e limpar a casa toda. Vê se pode. Foi desse jeitinho que o povo hebreu virou escravo, viu? Anos e anos de trabalho pesado, como se não bastasse, Faraó teve uma terrível ideia. Mandou matar todos os bebês meninos hebreus. Pois é, menino. Coisa terrível. Mas um bebê sobreviveu. Moisés foi colocado dentro de um cesto, boiou pelo rio, e quem acabou adotando foi a filha de Faraó. E quem diria, o futuro libertador de Israel, criado no palácio do próprio Faraó. E ele cresceu, entendeu sua missão, e com a ajuda do seu irmão Arão, foi bater na porta de Faraó. E imaginem a cena. Tu fica bem. Pois não. Deixe o meu povo ir. Mas Faraó não estava nem aí. E foi aí que Deus mandou as famosas 10 pragas. Primeiro a água se transformou em sangue. Depois era rã por toda parte. Sim, Hans. Imagine que pesadelo. Você vai abrir o forno, Hans. Você vai deitar, Hans, em cima da cama. Vai tomar um banho, Hans. E foi assim até a 10ª praga. A pior de todas. A morte dos primogênitos. Mas Deus não permitiu que nada acontecesse com os hebreus, não. Eles passaram o sangue do cordeiro sobre a porta. E quando o anjo da morte passou, não tocou em suas famílias. Foi a primeira Páscoa. Depois disso, Faraó finalmente deixou o povo ir. Mas ele não se deu por vencido e mudou de ideia. E foi atrás deles com o seu exército. E foi aí que Deus abriu o mar vermelho. Agora imagina a cena. Paredes gigantes de água. O povo atravessando a maciota. E aí quando os soldados egípcios vieram atrás do povo de Israel, o mar fechou e viraram, foi saudade. Eu não sei para quem, né? Mas depois disso, ainda no deserto, Deus continuou guiando o povo. E mais uma missão apareceu: construir o tabernáculo, a morada da presença de Deus. E dentro do tabernáculo existia o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote tinha acesso. Mas calma, essa história não acaba aí. Não. Porque muito tempo depois, Deus enviou Jesus. E ele fez algo incrível. Rasgou o véu que separava o Santo dos Santos e deu livre acesso à presença de Deus para todos aqueles que crerem nele. Vamos se achegue. Resumo da história: Deus sempre conhece o seu povo e sempre tem uma solução, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. E ainda bem que hoje ninguém precisa lidar com praga de rãs, não é mesmo? Gente, mas tô falando da rã de novo. Falar, se eu não falar de graça, isso aqui sabe que tem agonia de rã. Tem que falar da rã. Pelo amor de Deus. Dizem por aí que és apenas uma farsa. Dizem por aí que és apenas um profeta, que desrespeita as leis e que arrasta multidões, que em meio a uma festa água em vinho transformou. Perdoa quem não merece, dar a eles um lugar com cobrador.
já é domingo. Ele não está mais aqui, o mestre ressuscitou. O túmulo está vazio. E em breve todos eles saberão que ele ressuscitou. Eles estão procurando eu. Mas fique tranquilo, nós vamos anunciar que ele ressuscitou. Calma. Fique calmo, fique calmo. Porque estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está mais aqui. Ressuscitou! Vão depressa, digam aos discípulos dele. Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo para a Galileia. Lá vocês o verão. Aconteceu, parece difícil de crer. Não eram homens, não eram daqui. Eram anjos declarando a maior alegria das nossas vidas. Te digo que é verdade, eu vi. Não foi uma miragem, um anjo anunciou que Jesus ressuscitou. Eu vi. Claro que não pode ser um sonho ou mera ilusão. Sim, é verdade. O que ansiava o meu coração, o amor que nos abraçou e curou e nos ensinou. Aqueles anjos a nos falar, ressuscitou e vivo ele está. Vamos logo a todos anunciar. Ressuscitou, meu Salvador, o meu Jesus quer viver está. Verdadeiro é o que acabei de ver. Jesus está vivo e todos vão saber. Vamos agora a todos contar tamanho milagre, aos 11 anunciar. Corramos então, apressadamente. Pois o que nos alegra, alegrará toda a gente. Pois o que nos alegra, alegrará a toda a gente. A toda a gente. Aqueles
Jesus quer viver, Vamos. Shalom, shalom. Obrigado, meu amigo, por ter vindo. Já não estava aguentando mais ficar naquela cidade. Jerusalém estava ficando pequena demais. A sensação que eu tinha era de que a qualquer momento aquela cidade ela iria me engolir. Meu coração está esmagado. Eu mal consigo sentir as minhas pernas. Eu acho que eu nunca chorei tanto em toda a minha vida. Nunca conheci um homem como ele. Quando ele falava, meu coração queimava. Eu ainda não consigo acreditar em tudo que eu vi. Eu ainda posso ouvir a sua voz quando ele agonizou e suspirou, as suas mãos sendo atravessadas por pregos. Aquelas mãos que eu vi curar. Ninguém me falou, eu vi. Nós vimos, Ezequias. Você se lembra quando ele curou aquele cego de nascença? As mesmas mãos que partiam o nosso pão e agradeciam ao Adonai pelo alimento. Sim. Lembro-me de uma noite em que chegamos cansados depois de um dia muito longo. Quantos doentes ele não curou naquele dia? E mesmo cansado, ele tinha um olhar de amor. Esse mesmo olhar de amor, eu pude vê-lo pendurado naquela cruz, mas tudo parecia perdido. Eu tinha que sair de Jerusalém, eu não aguentava mais ouvir tanto choro, tanta tristeza. Meu coração está pesado, está doendo. Minha alma está abatida demais, meu amigo. Eu nunca senti isso. Pois é, meu amigo. Parece que a nossa esperança se foi. Você se lembra quando ele disse: deixar vir a mim os pequeninos e não os impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a eles. Sim. Eu jamais conheci, tenho certeza que jamais vou conhecer um homem como ele. Mas eu ainda não consigo acreditar que ele morreu. Dá pra acreditar? Não faz sentido isso. Tudo aquilo Jerusalém estava tão pesado. Eu estava conseguindo conviver naquele lugar. Estava conosco, de repente ele desapareceu. Ele estava aqui conosco. Não sei como vamos fazer agora. Vamos orar. Tanta tristeza, tanto choro. Muita tristeza. Está muito abatida. Então, aí faz tempo que a gente vai lá no parque. Que tal a gente ir lá esses dias pra brincar com nossos amigos? Pode ser, pode ir, né? Mas que foi? não, é que eu olhei pra aquele homem ali e eu, tipo assim, nunca vi ele por aqui. Você já viu ele por aqui? Não. Também não. O que você acha da gente ir lá falar com ele? Bora. Tá bom, calma aí. Mas posso te pedir um negócio? Que foi? Você pode, por favor... Você pode falar com ele, você? Por favor, você sabe que eu tenho muita vergonha. Tá bom. O que você tá fazendo Deus aí? do céu, que susto! Vocês não são pessoas más, não são? Não, nós somos crianças, você não tá vendo, não? Verdade, eu nem tinha reparado, desculpa. Qual é o nome de vocês? Eu sou a Rebeca e ele é o Abner. Mas o senhor ainda não respondeu a nossa pergunta. O que tá fazendo? Olha, Rebeca, eu já tô quase acabando isso daqui, eu ainda nem sei qual nome dá pra ele. E falando em nome, qual é o seu nome? Meu nome é Jesus. Oi, Jesus. É senhor.
Senhor Jesus, eu posso buscar meus amigos pra vir brincar com a gente? Claro que sim. Tá bom, eu já volto. Isso aqui, que ainda não tem nome, pra que serve? Isso aqui serve para deixar a casa mais bonita e também para proteger. Eu não entendi. Não? Senta aqui, vou te explicar. Peraí, deixa eu sentar também. Peraí. Seguinte, tá vendo aqui que a gente coloca uma vela bem aqui Chegamos! A gente chegou, Senhor Jesus, eu trouxe todos os meus amigos. Vem, gente, vem. Meu Deus Vem do vocês, céu. Vem. Quantos pequenos. Oh, gente, quantos pequeninos. Por favor, se acomodem. Eu tô vendo que vocês têm muitos amigos, hein? Isso é muito bom, porque vocês não andam sozinhos. Muito bom. Mas voltando, eu estava explicando para Rebeca como funciona isso daqui. Então, nós colocamos uma vela bem aqui no meio. E ela ficará meio que escondida, mas a sua luz vai passar pelas brechas. Porém, ela vai ficar totalmente protegida do vento, evitando que ela se apague. Além disso, vai ser bem mais fácil e seguro segurá-la, evitando que as pessoas se queimem, o que é bem perigoso, já que muitas pessoas se machucam com velas. A minha mãe, ela já se queimou 1 ou 2 vezes. Eu tenho certeza de que isso pode ajudar muito ela, viu, Débora? Ou Rebeca, não é isso não. Ah, tá bom. E como que o Senhor pretende chamar isto? Vejamos. Eu estava pensando em iluminar. Não! Calma. Pensei num segundo nome também. Abaluz. Eu gostei mais desse último. Vocês sabem por quê, crianças? Não! Me faz lembrar do nosso Deus. Me faz lembrar do nosso Pai que está no céu. Podemos chamá-lo assim, Paizinho, Abba. Mas assim, Jesus, Diga. Deus, Abba, é nosso Pai? Não tô entendendo. Sim, Abner. Ele cuida de nós e nos ama como um pai que ama seu filho. E podemos chamá-lo assim, Abba. E assim como o Abaluz, ele nos protege e nos defende dos ventos que são os momentos difíceis da vida. E sabem o que mais o nosso Abba ele faz, crianças? Não! Nos ilumina por dentro. E vocês todas são muito iluminadas pelo nosso Abba que está no céu. Sei que muitas pessoas não veem isso em vocês, mas o nosso Abba vê. Eu vejo. Mas Deus nos vê mesmo? Será? Não tenha dúvidas disso, Rebeca. Ele vê você, Ele ouve vocês e Ele cuida de vocês. Por isso vocês sempre devem orar e falar com Ele. Porque Adonai é o nosso Deus. Adonai é um. Bendito seja o nome da glória do seu reino para toda a eternidade. O olhar inocente e tão curioso pra aprender, sempre muito disposto. As mãos tão pequenas que mexem em tudo, desejam desbravar esse mundo. O coração sempre pronto a perdoar e palavras sinceras em seu falar. O amor e afeto querem encontrar alegria e conchego. Eles buscam por perto estar. O olhar inocente e tão curioso pra aprender, sempre muito disposto. As mãos tão pequenas que mexem em tudo, desejam desbravar esse mundo. O coração sempre pronto a perdoar e palavras sinceras em seu falar. O amor e afeto querem encontrar alegria e conchego. Eles buscam por perto estar.
desprezem, pois como eles vocês devem ser. Não os desprezem, pois deles é o reino dos céus. Não os desprezem, pois como eles vocês devem ser. Não os desprezem, pois deles é o reino dos céus. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Bendito o nome da glória de seu reino para toda a eternidade. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shekevoi, Mahoto Leolam Vaed. A fama de Jesus se espalhava rapidamente por onde ele passava. Seus milagres, curas e ensinamentos tocavam profundamente o coração das pessoas. Cegos voltavam a enxergar, paralíticos andavam, leprosos eram purificados e até os mortos voltavam à vida. Multidões o seguiam, sedentas por esperança e transformação. Sua autoridade e compaixão surpreendiam a todos, desde os mais simples até os líderes religiosos. Cada palavra, cada gesto revelava o amor de Deus, fazendo com que o seu nome fosse proclamado por toda parte. Jesus não apenas realizava milagres, não, mas ele transformava vidas para sempre, alcançando aqueles que eram rejeitados pela sociedade e lhes oferecendo um novo começo. Foi assim com Zaqueu, o cobrador de impostos, que acumulava riquezas injustas e era desprezado pelo seu próprio povo. E com a mulher samaritana, marcada por relacionamentos fracassados e evitada por toda a sua comunidade. Dois encontros inesperados, duas histórias distintas, mas o mesmo destino.
a graça que transforma para sempre. Te busquei, de longe eu vi, eras aclamado, um pregador do amor. Sem me condenar, meu nome chamou, disse que em minha casa ia cear. Foi então que a vida me encontrou, da mesa veio o pão, da vida que se abriu, a eternidade. Quando a porta eu te abri, e nunca mais eu te deixarei de mim partir. Perdi de beber, o meu orgulho motivou-me a questionar. Sem que eu botasse amor pra te oferecer, fez de mim uma fonte eterna a jorrar. Foi então que a vida me encontrou, da mesa veio o pão, da vida que se abriu, a eternidade. Quando a porta eu te abri, e nunca mais eu te deixarei de mim partir. Nunca mais te deixarei. Te deixarei partir. Nunca mais te deixarei. Nunca mais te deixarei partir. Nunca mais te deixarei. Nunca mais te deixarei partir. Nunca mais te deixarei. Nunca mais te deixarei partir. Não te deixarei. Foi então que a vida me encontrou, da mesa veio o pão, da vida que se abriu, a eternidade. Quando a porta eu te abri, e nunca mais eu te deixarei. Foi então que a vida me encontrou, da mesa veio o pão, da vida que se abriu, a eternidade. Quando a porta eu te abri, e nunca mais eu te deixarei de mim partir.
cuidasse de mim. Porque o seu pai ele nem conseguiu se despedir de você, minha filha. É como se uma faca rasgasse o meu peito. Filha! Onde está o seu pai? Jesus, eu lhe agradeço. Eu sei que pode curá-la. Jairo, como pode ter tanta certeza de que eu irei curar a sua filha? Porque é impossível alguém que fez tantos milagres não ser o Messias. Acabei de vê-lo curar aquela pobre mulher que há 12 anos sofria e nem os melhores médicos puderam ajudar. Além disso, nunca conheci ninguém com tanto amor e compaixão. Sim, Jesus, eu creio de todo o meu coração, o Senhor pode curá-la. Venha, a casa é sua, entre. Jairo, a nossa filha, Jairo. Não, Ela tá morta. filha, amor, filha. Jesus, Ela não está morta. como assim? Apenas dorme. Sim, mas o que está falando? Filhinha, desperte. Filha. Que isso? Naquela vez em que alimentou milhares com tão pouco, eu mesmo vi o cesto se enchendo de novo e de novo. Não era possível explicar. E o mar, Cleopas? Ele andou sobre as águas. Até o vento e as ondas obedeciam a sua voz. Como pode alguém assim ter simplesmente morrido? Eu não consigo entender, não faz sentido nenhum. Não consigo entender, isso não faz sentido. Que de repente desapareceu, isso não faz sentido, como assim? Como isso pode ser possível? De quem vocês estão falando? Será que é a única em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Ele foi executado na sexta, ele foi pregado em uma cruz. Mas que crimes esse homem cometeu? Ele não era nenhum criminoso, ele era totalmente inocente. Então, ele tinha poder de curar as pessoas. Ele curou um cego de nascença com um só toque. Ele falava com a autoridade de um profeta enviado por Deus.
nunca conheci ninguém como ele. Comeu e bebeu com os excluídos. Era feito de misericórdia e bondade. As autoridades o odiaram e por isso o torturaram. E os cravos em suas mãos. Mas se ele fez tanta coisa boa assim, por que fizeram isso com ele? O viram como uma ameaça. Acreditamos que ele era o Messias, aquele que a nossa nação esperava. Colocamos nossa esperança nele. Achávamos que ele nos salvaria e agora morto está. Esse homem, qual era o seu nome? Jesus de Nazaré. Algumas mulheres dentre nós foram de madrugada no sepulcro, mas não encontraram o seu corpo. Disseram que acharam anjos que falaram que disseram que ele vive. Pedro e João também foram até lá e não encontraram o corpo de Jesus. Eles não viram. Nada disso faz sentido. Não entendo o que está vendo. É assim tão difícil crer em todas as palavras escritas nas Escrituras desde os tempos de Moisés? Não foi claramente predito por eles que Cristo haveria de sofrer todas estas coisas antes de entrar em sua glória? Sim, nós acreditávamos que ele poderia ser o Messias, que ele nos libertaria de nossos inimigos. Como Moisés, que lutou contra os opressores, exigindo a liberdade do seu povo. Quando o rei recusou, Deus mandou as pragas aos egípcios. Mas Jesus ele nem revidava. Jesus ele nos ensinava que nós devemos amar os nossos inimigos. Assim como um cordeiro inocente. Assim, a última praga. Isso tem a ver com Jesus. A morte viria para cada primogênito, exceto para aqueles que matassem o cordeiro e com seu sangue pintassem os umbrais das portas. Deus estava nos demonstrando que o sacrifício de um inocente poderia nos livrar da morte. Espera, a celebração da Páscoa. Então a Páscoa que celebramos desde os tempos de Moisés aponta para Jesus. Então talvez isso explique aquela noite quando ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo. E ele serviu o vinho e disse: esse é o sangue do meu pacto. Talvez o que Jesus dizia era que na Páscoa não devemos apenas lembrar do sangue do cordeiro, mas também enxergar o sangue do Messias. Isso, meu amigo. Sem haver derramamento de sangue não há perdão dos pecados. O Messias veio para nos livrar da morte, da escravidão. Essa é a promessa de um Salvador. Espere, fique, fale um pouco mais, por favor. Claro, será uma alegria ficar mais um pouco com vocês. Cleópatra, temos um pouco de pão. Sim. Eu posso organizar aqui. Vai ser muito rápido, vai ser rapidinho. Muito obrigado por aceitar ficar e conversar um pouco mais. Nós estamos muito abalados com tudo isso que aconteceu. Sim. Já que ainda temos um pouquinho de tempo juntos, eu gostaria de lembrá-los das palavras do profeta Isaías. E ele escreveu: o menino nasceu, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e todo o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Meus amigos, o Senhor pôs sobre si toda a iniquidade. Sim, esse era Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados. Isso é o que você está tentando nos dizer? Jesus disse que ressuscitaria no terceiro dia. Sim, que é hoje.
nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. Sim, era Jesus. Ele vive, ele ressuscitou. Sim, era Jesus. Eu sentia meu coração queimar enquanto ele falava. Eu não consegui reconhecê-lo mais, mas agora eu tenho certeza, era Jesus. O Messias estava aqui conosco. Sim, não podemos ficar com isso só conosco. Precisamos contar aos outros que ele é uma paz. Jesus vive, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Será que ressuscitou? Maria. Ressuscitou sim. O anjo nos falou, o túmulo está vazio. Verdadeiramente o Senhor apareceu a Pedro. Diga a eles, Pedro. Sim, é verdade. Eu vi quando estava vindo para cá. Entrei numa rua para me esconder dos soldados e lá estava ele, sorrindo para mim. Mas me distraí e o perdi de vista. Oh, Pedro. Amigos, precisamos contar o que aconteceu. Nós vimos Jesus. O encontramos quando estávamos no caminho para Emaús. Nós não reconhecemos de início, mas ele conversou conosco. Tomé. E quando ele comeu, quando ele partiu o pão, foi como se os nossos olhos se abrissem. Então ele desapareceu. E agora? Por que estão com medo? Eu não sou um fantasma. Meu filho, veja as marcas em minhas mãos, nos meus pés. Levante. Louvado seja Deus. Como é bom vê-los. Jesus vive. João, Tomé. me dê um abraço, meu amigo. Maria, Jesus vive. É Ele. É Ele. Viram? Um espírito não tem carne nem ossos, ainda não acreditam? És tu, meu Senhor. Meu filho. Me perdoe. Eu tive tanto medo. Meu filho.
eu estou aqui. É Jesus, é Ele. Ele vive, Ele está aqui. Oh, Jesus. Eu estou aqui. Vocês teriam um pouquinho de comida? Jesus está com Esse fome. é o Jesus que eu conheço. Ai, Jesus. Sim, filha. Nós sempre nos lembraremos do Senhor ao sentar à mesa, no partir do pão, na comunhão do povo salvo e remido pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Nós sabemos que o Senhor está aqui, mas mesmo quando o Senhor não estiver, nós confiaremos. Sim, nós confiaremos. O Senhor está. O Senhor está conosco. Povo de Cristo, pegue o pão e beba o cálice. E lembre-se, Ele morreu, mas ressuscitou. E um dia, todos nós estaremos com Ele, juntos, para sempre. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Obrigado, filha. Oh, mestre, como é bom estar aqui contigo. Como é bom tê-lo de volta. Agora não precisaremos mais permanecer em Jerusalém. Poderemos continuar com nossas andanças e o Senhor realizando milagres, curas. E tudo voltará ao normal, não Será é, que Pedro? você não se lembra que o mestre já afirmou que devemos permanecer em Jerusalém? Vocês se lembram da mensagem que eu lhes disse? Vocês deverão ficar quietinhos em Jerusalém, até que eu vá para o Pai e de lá envie o Espírito Santo Consolador a vocês. Foi e voltou, Pedro. Eu sei que vocês estão tristes agora, mas não fiquem com o coração atribulado. Creiam em mim, no meu Pai. Estamos preparando muitas moradas. Eu vou preparar um lugar a vocês, mas vocês precisam ser pacientes, entenderam? Eu vou para o Pai, enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e além de consolá-los, Ele irá vos revestir de poder. Vocês serão cheios do Espírito Santo, falarão novas línguas, meus amigos. Vocês serão plenos do meu Espírito. Prestem bem atenção. Eu irei encher a cada um de vocês
eu irei revestir vocês de poder. Mas o motivo principal desse batismo tem um propósito. Mestre, me perdoa, eu não consigo entender qual o propósito. Ide e fazei discípulos em todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas e batizando-as em nome do meu Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É para isso que eu vos encherei do meu Espírito. Vou com Jesus. Ninguém pode me parar. Vou com Jesus, vou. Ninguém pode me parar. Oh, ninguém pode me parar. Vou com Jesus. Ninguém pode me parar. Vou com Jesus, vou. Ninguém pode me parar. Oh, ninguém pode me parar. Para, oh, ninguém pode me parar. Veremos sentado ao lado de Deus. Ninguém pode me parar. Oh, ninguém pode me parar. Andarei com Ele nas ruas de ouro. Ninguém pode me parar. Oh, ninguém pode me parar. Ninguém pode me parar. Oh, ninguém pode me parar. Ninguém pode me parar. Oh, ninguém pode me parar. Não pode me parar. Não pode me parar. Não pode me parar. Não pode me parar. Oh, Jesus.
pedindo.